O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje o 32º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus nos exorta quanto à confiança que temos de fato depositado nele. Olha, quando olhamos, por exemplo, a primeira leitura do livro dos Reis, que nos relata a ação de Elias da parte de Deus em relação àquela viúva, nós percebemos uma coisa. O primeiro detalhe: o nome Elias significa Javé é Deus, e portanto a missão de Elias foi de fato mostrar quem é o verdadeiro Deus, quem é o Senhor de Israel. E qual que é a constatação que temos? O Deus que Elias nos apresenta é um Deus atento à condição das viúvas. É que hoje, quando nós falamos da viuvez, sabemos que de fato é desafiador, é sempre a dor da separação, a esperança, não é, na eternidade. No entanto, na época tanto de Jesus quanto do Antigo Testamento, parece absurdo, mas a condição da viúva era inferior à da prostituta. Se ela não tivesse um filho homem que fosse garantia, ela vivia uma vida completamente desfavorável, não tendo ninguém por ela. Quando Elias vai propriamente à casa de uma viúva, ele vai na casa da mais necessitada. E é interessante o pedido de Elias. Imagina uma coisa: ele vai lá, prepara um pedaço de pão para mim e traz um pouco d'água. Ela fala assim: olha, ela não reclama, mas ela apresenta a condição dela. O que eu tenho, eu ia dar um pouquinho fazer um pãozinho para mim, pro meu filho, ia tomar água e esperar a morte, porque era um contexto que não tinha chuva. Aí o que Elias pede? Não, faça isso, mas primeiro traz para mim água e pão. Qualquer um de nós iria pensar: mas que profeta forgado, não é verdade? Passando fome, esperando a morte, eu tenho que preparar comida para mim e para ele. Só que qual que é o sinal que tem aqui? O que Elias está apresentando da parte de Deus? A confiança dela, como a nossa, não pode estar na circunstância que estamos passando, mas o Deus que caminha conosco em toda circunstância. E perceba, o milagre acontece não porque, de fato, Elias era grandioso, apesar de ser grandioso, mas por conta da obediência e da confiança que essa mulher teve em Deus e não se perdeu nas circunstâncias. Já parou para pensar quantas vezes na nossa vida a gente se mergulha nas circunstâncias, a gente esquece quem é Deus, esquece que é a nossa história, esquece todas as coisas. E essa mulher, confiando em Deus, ela experimenta a graça de que de fato a farinha não termina, o azeite não diminui, até o dia, depois de muitos dias, vai dizer a palavra, que de fato ficou sem chuva. No fundo, hoje, Deus está treinando nosso coração por uma confiança nele tal, que não esteja nas coisas, naquilo que possuímos, nas pessoas, sejam elas quais forem, mas em Deus mesmo. E nos apresenta que de fato, Ele é um Deus atento às nossas necessidades. Mas olha que interessante o que acontece no Evangelho
também temos uma viúva, mas antes, Jesus está prestando atenção na oferta que as pessoas faziam no templo. Percebe que em nenhum momento ele critica o fato das ofertas, mas aqui diz o texto que ele olhava o modo como as pessoas ofertavam. Só para ter uma noção, quando se tinha o dia da oferta, iam fazer as ofertas, aqui nós temos, né, esses cofres, que não é o mesmo, né, daquela época, nem tem esse sentido, mas se colocava, por exemplo, cofres segundo a quantia que se fosse depositar. Então, vamos supor, tinha os cofres mais simples para os pobres e os cofres mais elaborados para os ricos, para as pessoas que depositavam. E quando Jesus fala, quando for dar esmola, quando for ajudar alguém, não toque a trombeta diante de si, porque o que acontecia, vamos supor, quando chegava nesse momento, aquele que depositava grandes ofertas, ele fazia questão de dizer que ele ofertou. Ou seja, por trás disso a preocupação está em quê? Agradar a Deus ou chamar a atenção das pessoas? Aí que está um ponto fundamental para entendermos o texto de hoje. Deus não está olhando para a oferta material como nunca olhou para a oferta material. Mas aquilo que nós ofertamos, seja de recurso material, seja a mão que se estende para ajudar alguém, ela sempre comunica algo. E perceba, com certeza aquelas pessoas depositavam quantias exorbitantes, muito maiores. Se fôssemos trazer a oferta da viúva para o sentido nosso aqui hoje, é como se ela ofertasse 2 centavos, uma moeda que nem existe mais. Era um valor insignificante, até para que ela conseguisse se sustentar. E perceba o que essa viúva apresenta. Tal como a viúva de Elias, eu não me perco na circunstância, mas um Deus que é capaz de mudar e reverter todas as coisas. Olha, o texto de hoje não é um convite, nenhum incentivo para que você oferte mais ou menos. É uma clareza, uma compreensão do que de fato nós temos ofertado, do que de fato nós temos feito, o quanto nós temos confiado. Porque nós vemos um tempo em que as pessoas confiam no imediato, no fácil e no tranquilo. Olha, algo que assusta muito, por exemplo, nós percebemos que de fato, como as pessoas têm se perdido, tem exemplo até dentro de casa, até na minha família disso. Sabia que no mês de agosto, sabe quanto que girou de recurso em apostas online? Só no mês de agosto, 37 bilhões. Tem noção quanto que é esse recurso? Eu não sei nem o que significa de fato isso. Perceba como nós confiamos muitas vezes numa aposta online, na jogatina, preocupado numa solução imediata que não existe, e não confiamos em Deus num trabalho sério. Não trabalha sério não para você ver se você vai conseguir alguma coisa de fato. E sabe que não tem lógica? Olha como o ser humano é irracional. A gente acha que a pessoa que criou a aposta e jogo de azar está preocupada em ajudar alguém? Sim ou não? Tomara que o povo ganhe. Será que o povo está pensando nisso? Não. Está baseado no azar, no erro. E nós tiramos a nossa confiança de Deus e botamos essas coisas. Nós poderíamos usar vários outros exemplos de como procuramos soluções imediatas, rápidas, mas esse tipo de postura comunica algo errado. Gente, a oferta material, seja o dízimo, seja a esmola, a doação caritativa, enfim, ela comunica algo. E se o fruto dela não tiver relação com a nossa santificação, nem faça, porque é vazio. E Deus espera de nós hoje, olha para nós como está o nosso coração. Como está, para onde está direcionado as nossas procuras, como temos de fato organizado a nossa vida, a nossa história. De fato hoje, não há um apontar do dedo de Deus para nós, mas um caminho. Só que se nós não tomarmos atitude, não fizermos o que tem que ser feito, não é que Deus não pode fazer algo, Ele pode tudo. Hoje eu vi uma frase muito bonita, muito forte, que diz o seguinte: Deus pode tudo o que a oração pode trazer. Só que a oração pode trazer tudo, porque Deus pode todas as coisas. Ele é Senhor de tudo. Só que o que significa isso? Qual que é a minha relação concreta em relação a Ele? É voltar meu coração para Ele, em todos os sentidos, trazendo para a nossa vida concreta. Fora a oferta material, como está a minha oferta diária de tempo?
Você percebeu que na correria nós não conseguimos mais prestar atenção nas pessoas? Não conseguimos muitas vezes tampouco notar aqueles que estavam e não estão mais, porque a gente está tão ensimesmado, está tão preocupado com tanta coisa, sabe, que passa. Esquecemos de voltar o coração para aquilo que não passa de maneira concreta. Olha, o Deus que se alegra com a oferta de tudo, Ele não só apenas espera que demos tudo, mas Ele nos deu tudo. Olha a segunda leitura, quando apresenta o sacrifício de Cristo, que foi feito uma vez por todas. E aqui está uma clareza que nós temos que ter. Aqui na paróquia nós temos 8 horários nos quais se celebra a Santa Missa, mas não são 8 missas, existe somente a missa. É um único sacrifício, eterno, perfeito, que se atualiza, no sentido de acontecer de novo, em cada altar da nossa paróquia, ou que seja na capela mais simples, recôndita, mais longe possível, sem recurso algum, acontece o único e eterno sacrifício de um Deus que se entrega inteiramente por amor de mim, e Ele me dá ainda a possibilidade, não que Ele espere isso, mas eu posso dizer sim ou não a Ele. Aí vem a grande questão: qual é a minha resposta para Deus no cotidiano? Como eu tenho respondido a Ele? E a resposta, gente, repito, não é só oferta material, porque isso aqui é fácil demais. É fácil no sentido de execução, mas não de disposição do coração. É muito fácil, muitas vezes, pela questão material, fazermos algumas coisas, seja de uma oferta, de um dízimo, seja fazer algo para alguém. Mas sabe o que é mais difícil de fato no concreto da nossa existência? A resposta que damos na dinâmica dos nossos relacionamentos. A resposta que damos na dinâmica de como nos compreendemos e como vamos dispondo dos sentimentos que temos. A resposta que damos quando não tem ninguém vendo. Porque isso já é grande questão também do evangelho de hoje. Eu tenho feito as coisas para quem vê? Para as pessoas ou para Deus? Algo que eu tenho percebido, tem aumentado muito. Eu nunca consigo entender a preocupação exagerada que as pessoas têm com a opinião alheia. Se é uma opinião de alguém que conhece você, ama você, tem compromisso com você, é uma opinião que vale, sim ou não? Agora, quem não te conhece, quem tampouco se importa que você existe, que de fato está pouco interessado no que acontece em sua vida, por que essa opinião tem tanta importância? Quem que nós estamos elegendo como critério para nossas vidas? É aquilo que fazemos a Deus ou aquilo que fazemos às pessoas? E não se engane, todos nós temos um lugar de decisão que se chama, na Sagrada Escritura, de coração, e é ali que nós somos provados por Deus quanto essa postura. E não é simples, porque tem pessoas que se preocupam demais, mas tem algumas questões que revelam aonde o nosso coração está preso. A quem eu estou preso? Eu estou escravo de quê, gente? Da aparência dos que estão vendo? Ou de fato, daquilo que Deus entende e espera de mim? Sabe por que essa pergunta é fundamental? Porque a única coisa que de fato agrada a Deus é a verdade de um coração que se volta para Ele, que entende que precisa estar em estado de graça para agradá-lo, que tem comprometimento com Ele. Olha para os nossos relacionamentos. Aquilo como nós acolhemos as coisas e as pessoas, eles demonstram de maneira fundamental o que de fato nós nos importamos. Quando uma pessoa te desconsidera, não conversa com você, não se importa com suas situações, você vai dar valor para essa pessoa, sim ou não? Vamos ser sinceros, sim ou não? E você percebeu que nós fazemos isso com Deus? Olha no nosso dia a dia. Eu me comprometo com as causas que são dele. Eu me comprometo com aquilo que é dele. Eu me comprometo com a palavra, com as Sagradas Escrituras. Olha para a sua rotina. Quanto tempo tem dedicado de oração? Quanta preocupação tem com uma vida de virtude? Quanta procura tem genuína de conversão, de transformação? Esse é o termômetro do comprometimento. Porque o nosso interesse, dizia para você semana passada, entenda bem, não o interesse do interesseiro, mas o interesse enquanto procura, é a moeda de troca para o reino de Deus.
Deus jamais concede algo para alguém que não tem interesse, que não vai valorizar. Desculpa a expressão, porque tal como ele diz, não se dá pérola aos porcos. Por que fala pérola aos porcos? O porco sabe quanto vale uma pérola? Um valor em dinheiro? Joga lá para você ver o que ele vai fazer, vai comer como se fosse nada. Será que muitas vezes não temos feito a mesma coisa? Sem valorizar, sem entender. Será que nós vamos ter que esperar acontecer algo muito trágico na nossa vida? Que questione de maneira fundamental o sentido das coisas, para fazer aquilo que tem que ser feito, para ter um sentimento de arrependimento, um sentimento de realização? Porque o pior arrependimento é a respeito daquilo que tivemos toda a oportunidade de fazer e não o fizemos, de correto, verdadeiro e justo. E essa questão, gente, não precisa nem trazer para você que ela vai se impor em algum momento. Mas antes que ela se imponha, um momento trágico, voltemos nosso coração para Ele e deixemos que Ele seja o centro, o Senhor da nossa história. Feche os seus olhos. Baixa a sua cabeça. E peça a Deus propriamente essa graça de dar uma resposta adequada ao que o Senhor espera de nós, que expresse confiança, dedicação, amor a Ele.